Estamos no mês de novembro, um mês especial para a nossa comunidade. Estamos comemorando 67 anos neste mês de novembro. E em virtude do aniversário de nossa igreja ser neste mês, desde 2018, nós dedicamos o mês de novembro para refletirmos sobre a nossa identidade como igreja. E neste ano de 2023, quero dedicar um tempo para refletir com vocês a respeito de nossa identidade como cristãos, em meio à realidade mundial que nos cerca. O tema de nossa mensagem de hoje é zelo. 2 pontos. Uma virtude perigosa. Quando falamos de zelo, estamos falando de uma forte disposição em realizar algo. Uma forte dedicação para conservar algo. Ou estamos falando de um forte empenho na realização de uma tarefa, ou ainda de um esforço extenuante para agradar alguém. Então, zelo é esta virtude onde depositamos um esforço grandioso em prol de algo ou de alguém. Quando falamos de zelo no contexto religioso cristão, estamos falando de pessoas que dedicam grande esforço para realizarem tarefas para Deus. Pessoas que buscam incansavelmente viverem de forma agradável a Ele. Então, quando alguns de nós demonstram ser zelosos ou dizem possuir um zelo, eles estão se referindo a este esforço grandioso para realizar o querer de Deus através de suas vidas, ou para protegerem aquilo que eles entendem ser referente a Deus. Um zelo pela doutrina, ou um zelo pelos irmãos, um zelo pela casa de Deus. Então, essas pessoas se esforçam de uma forma extraordinária para isso. Como o tema de nossa mensagem nos propõe, existe um perigo nesta virtude que chamamos zelo. O perigo não está na virtude em si. Então, quero deixar claro que o problema não é ser zeloso, possuir zelo. O perigo está em como aplicamos este zelo, ou sobre o que aplicamos este zelo, essa virtude. Uma compreensão errada da realidade, daquilo que cremos, pode transformar esta virtude em algo terrivelmente destruidor, nos transformando em monstros, quando deveríamos ser a manifestação do amor de Deus às pessoas. Ao defendermos algo de forma zelosa, sem uma compreensão correta do todo, corremos o risco de nos tornarmos agentes de morte e não de vida, nos assemelhando desta forma a grupos terroristas como o Hamas. E eu vou iniciar nossa reflexão falando sobre a monstruosidade do zelo.
Quando falo da monstruosidade do zelo, estou me referindo à aplicação desta virtude por parte de alguns na defesa de suas ideologias, de suas bandeiras políticas, de suas religiões e de outros conceitos gerais. Nós vemos muitas vezes um zelo por parte de alguns na defesa, por exemplo, de grupos LGBTQIA+, ou, por outro lado, na defesa dos heterossexuais. Enfim, há sempre, muitas vezes, um zelo, isto é, um esforço demasiado, que pode se tornar perigoso quando isso não é bem tratado e quando isso não é feito da forma correta, com amor, com respeito devido a cada pessoa. Então, muitas vezes, esse zelo, por isso eu estou assim dizendo, se transforma numa monstruosidade. Porque se manifesta de forma desrespeitosa para com todos aqueles que pensam diferente daqueles que defendem tais ideologias, sejam elas políticas, sejam elas financeiras, sejam elas sexuais, sejam elas religiosas. Então, quando um grupo começa a defender algo com muito zelo, só que essa defesa se torna de forma agressiva, extrapola os limites, ferindo o outro, então nós temos neste sentido que eu estou falando um zelo monstruoso. Por que eu estou dizendo isso? Claro, eu tenho certeza que todos aqui já pensaram. Estamos assistindo hoje a monstruosidade de seres humanos que, em nome do zelo por sua pátria, por sua honra ou por seu Deus, matam seres humanos, seus semelhantes, de forma monstruosa. Pessoas que não demonstram o menor sentimento pelo outro ser humano, somente porque não pertence à sua genealogia, ou porque ele carrega em sua história uma bandeira diferente daquela que ele defende ou da qual ele faz parte, ou porque fala uma língua diferente, ou porque é de uma raça diferente, mas se esquece que daquele lado existem seres humanos, assim como eles, que sentem dor, que choram, que lutam todos os dias para poder ter o alimento sobre a mesa, que necessitam de amor. E em nome do zelo, são capazes de explodir hospitais, escolas, matando crianças e pessoas inocentes, que não querem guerra, que não têm armas para guerrear, que só desejam paz, que só estão clamando para permitirem que eles possam sobreviver diante de toda a tragédia que já lhe foi imposta. Estão pedindo para deixá-los viverem. E eu não estou aqui para defender Israel, nem o Hamas, nem a Rússia, nem a Ucrânia. Eu não estou aqui para falar de capitalismo, socialismo, comunismo. Eu me considero, aliás, apolítico. Eu sou cristão, sou de Cristo e a minha pátria é o céu.
Eu não estou aqui para tentar mostrar qual lado tem razão. A violência só produz morte e ódio. Não importa quem começou a guerra, ela precisa ser encerrada. O ensino de Cristo para nós cristãos é: ame o seu inimigo, ore por seu inimigo. Quando alguém lhe fizer algum mal, não pague o mal com o mal. Não importa quem começou, como começou, mas ela precisa ser encerrada. O zelo distorcido da compreensão correta de Deus e da vida está levando Israel, a Palestina, o Hamas, a Rússia e a Ucrânia a viverem tomados pelo ódio. Esta guerra só produz mais violência e ódio. Desta forma, hoje, a nação de Israel é olhada em muitos outros lugares do mundo como uma nação de monstros. Recentemente, no jornal, se você está acompanhando, um avião de Israel desceu Rússia e o povo partiu para cima deles. Que triste. Por quê? Porque a imagem hoje que eles estão transmitindo é essa imagem. A imagem monstruosa de um país que está matando crianças, mães, pais. Não está matando só o Hamas, está matando pessoas que não têm nada a ver com isso, que não querem guerra, que não querem morte. Por outro lado, o Hamas também é uma monstruosidade. Mas o cristianismo não pode ficar defendendo essas monstruosidades, estes lados, porque esse não é o ensino de Cristo para nós. Esse é um zelo distorcido, errado, zelo por honra, honra de homens, zelo por um credo religioso. Contudo, essa violência voltará amanhã contra eles. A geração sobrevivente, seja lá na Ucrânia, na Rússia, seja hoje na Palestina, ou mesmo os israelitas, a geração que sobreviverem a isso, a geração que chora hoje pela morte de seus pais, de seus avós, de seus filhos, será a geração de amanhã que estará odiando e querendo destruir novamente aqueles que atacaram eles, que mataram seus pais, que feriram seus avós. E aí se cria um ciclo de destruição sem fim. Mas de onde vêm as guerras? Tiago nos responde esta pergunta. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago está dizendo que as guerras e contendas que a sociedade promove, que a humanidade promove, surgem como resultado de suas próprias paixões, de nossas paixões e de nossos desejos. É fruto do homem interior, pecaminoso, que habita em nós, seres humanos. Nossas paixões e desejos estão dominados pela vaidade e pelo egoísmo, levando-nos a desejarmos o que não temos.
e o que não nos pertence. Esse desejo desperta em nós cobiça e inveja. E estes dois sentimentos, cobiça e inveja, revestidos agora de zelo, de um esforço intenso para alcançarmos aquilo que nós não temos, mas que desejamos, nos levam a matarmos uns aos outros, com o fim de obtermos o que desejamos. E é neste sentido que o zelo então se transforma nessa virtude perigosa. E como eu disse, monstruosa muitas vezes, como temos visto. Eu quero, no segundo ponto agora, mostrar como se deu a construção do zelo religioso que levou os israelitas a se perderem no projeto estabelecido por Deus para eles. É claro que o zelo que os israelitas possuem não surgiu de uma hora para outra. É uma construção. E eu quero então falar sobre esta construção, a construção do zelo religioso israelitas. Eu acredito que o zelo religioso israelita, ao longo da história, se transformou através de alguns grupos religiosos em um zelo monstruoso por não demonstrar compaixão para com os pecadores e necessitados. Essa transformação, ela é fruto de uma compreensão errada a respeito de Deus. Uma construção teológica desarmonizada com a verdade da pessoa de Deus. Essa teologia distorcida da pessoa de Deus proporcionou a eles, judeus, dominados então pela natureza pecaminosa que todos nós seres humanos possuímos, a oportunidade de, em nome de Deus, de uma justa causa ou de uma causa santa, praticarem a violência contra seus semelhantes. Então, eu agrido o outro, mas eu me sinto bem porque eu estou agredindo em nome de Deus, em nome de algo justo, de uma causa santa. Eu estou defendendo Deus, os seus projetos, os seus planos. Mas este erro é porque não compreenderam o projeto e o plano real de Deus e nem o próprio Deus. O mesmo, infelizmente, ocorreu a nós cristãos também. Em nome de Jesus, matamos ao longo da história cristã milhares de pessoas que considerávamos hereges e pagãos. A igreja cristã também cometeu este erro. A igreja cristã, em nome de Jesus, promoveu cruzadas, invadiu este país, esta nação, Brasil, matando aqueles que aqui residiam. Em nome de Deus, nós temos que acabar com os pagãos. Nós temos que reconhecer os nossos pecados também. E o mesmo ocorre ainda hoje nas muitas religiões que, por zelo, em nome da fé, declaram que a sua religião, que o seu Deus, ordena a eles para eliminar todos aqueles que não se curvam, que não se prostram aos seus deuses. Muitas religiões ainda vivem isso. A pergunta é, e nós cristãos? Não fazemos isso ainda hoje? Fizemos ao longo da história? Será que ainda não matamos hoje em nome de Deus? Não promovemos morte às pessoas em nome de Deus? Mas eu preciso, junto com vocês, antes de responder a isso, caminharmos aqui um pouco para percebermos como se construiu este zelo distorcido.
O profeta Naum escreveu as seguintes palavras a respeito de Deus. Naum, capítulo 1, verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Se você nunca teve um contato com Deus, com Jesus, qual é o sentimento que você tem diante deste verso? Imagina? O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. Qual é a construção que você tem de Deus diante disto? O profeta está escrevendo para o povo de Judá a respeito de Nínive, capital da Síria. A cidade que mais de um século antes de Naum escrever estas palavras, havia se arrependido de seus pecados ao ouvir a pregação do profeta Jonas. Passado, então, alguns anos desde a pregação do profeta Jonas, Nínive volta ao pecado. E embora Deus seja tardio em irar-se, o retorno de Nínive ao pecado despertou novamente a ira de Deus. E seu zelo, o zelo de Deus, é isso que o profeta Naum está falando. Deus é zeloso. O zelo de Deus pela justiça se volta contra esta cidade. Estas palavras de Naum representam a imagem que o povo de Israel havia construído também a respeito de Deus. E que muitos de nós ainda hoje temos a respeito de Deus. Essa imagem, ela é verdadeira. Deus é zeloso, Deus é santo. Por isso, devemos temê-lo. Mas essa imagem não é a realidade de tudo que Deus é. Ela não representa Deus em sua totalidade. Essa imagem também não pode ser desassociada do contexto histórico da fala do profeta. Deus está falando com Nínive, que já havia sido dado uma chance, mas que agora volta a pecar e mergulhar no pecado, e Deus vem com seu zelo agora para fazer justiça sobre este povo. Nós não podemos simplesmente ler esta imagem, esta figura, e desassociarmos de todos os acontecimentos históricos, para que você não tenha uma distorção a respeito de Deus. E precisamos entender que esta fala do profeta, juntamente com outras falas a respeito de Deus, levou o povo judeu a uma construção teológica a respeito da pessoa de Deus, desconectada da verdade sobre Deus. Ficou gravado na mente deles de que Deus é terrível para com seus inimigos. Criou-se então uma imagem de um Deus vingativo, que sempre está pronto a destruir qualquer um que eles, judeus, considerassem seus inimigos, uma vez que eles eram o povo escolhido de Deus. Veja as palavras de Deus agora proferidas por Moisés ao povo de Israel quando estavam ainda no deserto. Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 ao 10. Nós vamos começar então olhando o princípio desta construção. Diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu,
o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Deus estava já ensinando que ele era um Deus zeloso. Mas logo em seguida, essa palavra zeloso, você lê, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. O zelo de Deus começa a ser ensinado logo que o povo de Israel começa a sua caminhada no deserto com Deus. Deus estava construindo uma nação. E o zelo de Deus começa então a ser construído, mas esse zelo está associado à ideia do castigo. O descumprimento da vontade de Deus faz com que o seu zelo por justiça, Deus é zeloso e justiça, traga sobre os homens uma punição por não guardar os mandamentos dele. Então, demonstra um Deus, um pai, que ao momento que o filho desobedece, ele vem e castiga o filho para que o filho possa aprender. Deus está construindo uma nação, e eu vou ficar afirmando isso sempre para vocês, para que vocês entendam todo o contexto. Nós precisamos compreender isso. Que Deus estava então construindo a nação, que havia saído do Egito, que havia vivido 400 anos no Egito, onde havia diversos deuses, diversas adorações. E Deus está então construindo sobre este povo ainda conceitos, valores, princípios, com o fim de que esta nação, Israel, fosse um farol para as demais nações. Ele pretendia que essa nação fosse uma nação santa, isto é, uma nação exclusiva para ele, uma nação que não se misturaria com o pecado que dominava sobre o mundo daqueles dias. Que vivesse então uma relação harmônica com ele, de forma que ela então seria próspera e atrairia então a admiração das demais nações. E assim, as demais nações conheceriam o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, por meio dela. Percebe todo o projeto de Deus? Então, Deus está sendo rigoroso com essa nação, porque Ele está construindo um projeto e um plano de salvação para toda a humanidade que passa por essa nação. Deus pretendia salvar todas as nações e todos os povos, desde o início da fundação do mundo, antes mesmo do mundo existir. Através de seu Filho, Jesus. Tendo então Israel como a nação sacerdotal. Sua rigidez então para com este povo era porque estava iniciando uma relação com eles e tinha por objetivo preservar este povo longe do pecado, a fim de que eles fossem esse farol para as demais nações. Então eles não podiam se desviar do projeto que Deus tinha, porque o desvio deles, o erro deles, consequentemente, afetaria todas as demais nações, que dependiam então desta experiência deles com Deus. E Deus não queria que eles se desviassem deste objetivo determinado para eles, que eles fossem uma nação de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. E é por isso então que nós nos deparamos na Bíblia com acontecimentos como o de Finéias. Brutal. Assustador quando a gente lê pela primeira vez. Eu não sei se você conhece essa história, então eu vou ler aqui hoje para vocês, em vez de contar a história, eu vou ler para que você veja que está na Bíblia essa história. Números, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor.
E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Eu leio uma história dessa, eu não sei como você olha, né? Terrível. Bom, o contexto de toda essa história eu não posso aqui contar porque eu gastaria um tempo enorme. Nós estamos lá no tempo de Balaão. Balaão havia sendo um profeta desses corruptos, que está em busca de bens, dinheiro, enfim. E é usado então por Deus para abençoar o povo de Israel. É interessante porque o rei lá dos Moabitas contrata ele para que ele fosse lá amaldiçoar. Chega lá e não consegue amaldiçoar, ele abençoa o povo. E aí então o rei vem e fala para ele: não, você precisa amaldiçoar. Ele falou: eu não posso amaldiçoar este povo, não posso. E como ele não podia amaldiçoar quem Deus estava abençoando, ele disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar, mas ele vai lá e cria uma estratégia. Ele fala: o negócio é o seguinte, o único jeito de você destruir esse povo é fazendo eles pecarem. Aí então os moabitas pegam as suas mulheres e praticamente, vamos dizer assim, oferecem elas lá para se prostituir com o povo de Israel, e o povo cai nessa armadilha e peca. E claro que ao pecarem, eles fazem o quê? Provocam a ira do Senhor. O zelo pela justiça de Deus começa a falar alto. Então, Deus determina que vários daqueles homens fossem mortos, para que dessa forma a sua ira fosse aplacada. Nós estamos no tempo onde o sangue era derramado ainda como pagamento pelos pecados. E então, Finéias vê um homem, no meio de tudo isso, quando Deus já nem havia proferido essa palavra, ele vê um homem indo para a sua tenda com uma dessas mulheres, e ele se enfurece. Por quê? Porque ele está vendo que Deus está querendo destruí-los, matá-los, e aquele homem ainda assim está indo para a sua tenda com uma moabita, e ele pega uma lança. Imagina só, então ele entra naquele lugar, aquele casal, agora vamos assim dizer, eles estão numa relação, e ele vem e pega a lança e atravessa os dois com a sua lança, em nome de Deus. Veja, eu estou tentando mostrar para vocês a construção desta cultura violenta em nome de Deus, por falta de não entender exatamente todo o princípio que está por trás, todo o contexto, e o povo vai criando então um zelo monstruoso, um zelo
aonde eles começam sempre a olhar para o inimigo como alguém que eles deveriam destruir, simplesmente matar, sem considerar o contexto, tempo e época em que eles estavam. E segundo o texto que nós lemos, Finéias faz aquilo movido pelo mesmo zelo que Deus tem pelo seu povo. Um zelo que visa proteger os pecadores, de forma então a não serem consumidos por sua ira, porque Deus queria proteger o povo, como eu disse, Ele está criando este povo, está construindo este povo, para que este povo fosse um farol. E Finéias, tomado por este mesmo sentimento, ele faz essa atitude, ele vai e pega a lança, assassina aquele casal, mata-os por zelo. Mas esta história contada e lida possivelmente ao longo de muito tempo, começa a ser tirada um pouco de seu contexto, e nós vamos vendo a construção de um zelo perigoso. Aonde em nome de Deus, então nós matamos, em nome de Deus nós fazemos isso ou aquilo. Naquele momento da história, este zelo foi aprovado por Deus. Naquele dia daquela história. A santidade de Deus clamava por aquela justiça. Mas nós não podemos usar isso para referendar hoje atitudes de violência, de agressão em nome de Deus. Nós estamos em outros tempos, em outro projeto. Finéias cometeu um ato de violência brutal, justificado na premissa de apaziguar Deus, e assim salvar o restante do povo da ira de Deus. Esse ato de violência do neto de Arão foi aprovado por Deus, dentro daquela circunstância histórica, dentro do contexto da construção da nação santa, a qual Deus tinha como objetivo ser um veículo da sua graça para todos os povos, para todas as nações. Dentro desta realidade de que Jesus ainda não havia sido sacrificado na cruz como cordeiro dado por Deus para a salvação da humanidade. Hoje não necessita fazer sacrifícios de seres humanos ou qualquer outra coisa para apaziguar a ira de Deus. Cristo foi o sacrifício final. Nada justifica a matança que está sendo realizada hoje. O povo de Israel não podia se tornar como as demais nações, porque senão perderiam o propósito de sua existência. E sobre este povo estava depositada a promessa feita por Deus a Abraão. O projeto estabelecido por ele antes da fundação do mundo, declarado em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Projeto esse da salvação da humanidade em Jesus Cristo, que passava por este povo. E a história nos mostra que o povo de Israel então foi construindo um zelo pelo nome de Deus. E ainda que eles não fossem plenamente obedientes, e ainda que eles não entendessem perfeitamente este zelo foi sendo construído. Foi este zelo pelo nome de Deus que levou, por exemplo, Davi a matar Golias. Quem é este incircunciso para zombar do nome de Deus? Então, ele, por zelo pelo nome de Deus, vai enfrentar o gigante Golias. Foi esse zelo que levou Elias, no Monte Carmelo, a matar 450 profetas de Baal. Eu penso até que tinha mais 400 profetas lá de Azerá. Porque diz o texto bíblico que foi chamados todos os profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá. Foi um dia de carnificina em Israel, em nome de Deus. Isso, queridos, nos faz compreender a atitude dos discípulos de Jesus, descrita no Evangelho de Lucas.
ao não serem bem recebidos pelos samaritanos. E eu quero ler para vocês, porque eu acho que tem coisas que a gente tem que ler, para falar, não, o pastor está inventando lá. Veja só, Lucas capítulo 9, versos 51 e 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Veja só que coisa. Jesus está próximo dos seus últimos dias. Sua mente, seu coração sabe que ele tem que ir para Jerusalém. E ele está partindo e vai passar ali por Samaria. E ele então envia alguns mensageiros, pede para que preparasse ali para ele um momento para que ele pudesse estar lá. Mas veja que interessante que os samaritanos, diferente dos discípulos que andavam com ele, perceberam, olha que coisa interessante diz isso, né? Eles não quiseram preparar nada, porque eles viram que Jesus estava tão firme no seu propósito de ir para Jerusalém, diz que eles perceberam no semblante dele. É por isso que eles não quiseram preparar. Agora, os discípulos, que são judeus, que trazem essa cultura que nós estamos aqui mostrando, uma cultura de um Deus zeloso, vingativo, terrível para os seus inimigos. Ora, peraí, eles não querem receber o nosso mestre? Aí eles chegam até Jesus e dizem essas palavras tão bonitas. Senhor, não queres que a gente manda cair fogo? Olha só, não quer que a gente manda cair fogo do céu sobre eles? Porque a imagem que eles têm é a imagem de Finéias, a imagem que eles têm é a imagem de Elias derrubando o fogo do céu, destruindo todos os inimigos, a imagem de Davi matando Golias, a imagem de um Deus zeloso que parece que tem prazer em destruir os seres humanos que se opõem a ele. Essa foi a imagem, e aí Jesus os repreende, porque esse não é o Espírito de Deus. E é muito séria essa repreensão. Vocês não sabem de que espírito são. Isso não faz parte de Deus Pai, não faz parte de mim, não faz parte da ação do Espírito Santo. Eu vim para salvar os homens, não é para destruí-los, matá-los. Nunca foi o projeto de Deus isso. Eles estão totalmente fora de contexto. Eles trouxeram uma visão distorcida de Deus até os seus dias, e Jesus está tentando corrigir isso. A história produziu no coração dos judeus um sentimento de um zelo distorcido da verdade, de que o objetivo de Deus é e sempre foi o de salvar a todos. Uma vez que os samaritanos então não os receberam, logo, esse zelo distorcido se manifestou, desejando então que fogo descesse do céu. O zelo religioso que eles construíram, os transformaram em monstros, destruidores de seres humanos. Sim, capazes de matar os seus semelhantes em nome de Deus. E eles só não fizeram isso nos dias de Jesus, porque eles não tinham força bélica para fazer isso. E eles queriam, na verdade, que Jesus tivesse feito isso. Eles esperavam isso de Jesus. E é dentro deste contexto de zelo distorcido que nós compreendemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão ao cristianismo,
ele promovia a matança de cristãos. Por zelo, em nome de Deus, o Deus de Israel, ele matava os cristãos. E Paulo era visto pelos cristãos, se você ler a sua Bíblia, como um assassino, um monstro. De tal forma que quando Deus chama Ananias para que fosse até ele, Ananias diz ao Senhor: espera aí, Senhor, este homem, ele é conhecido por ser um assassino, tem matado muitos cristãos, destruído famílias, tirado os pais de muitos pequenos. Ele era um homem impiedoso, mas que acreditava ser um homem zeloso, religioso, porque tinha um zelo distorcido. E ele colocava esse zelo, essa vontade de realizar para Deus num negócio, numa ideologia, numa religião, em conceitos todos errados. E é evidente, então, que precisamos entender a realidade, que o zelo sem a compreensão verdadeira de Deus e de seus projetos pode tornar qualquer um de nós, seres humanos, em monstros, assassinos, destruidores de famílias, como foi Paulo e como foi muitos outros na história. Essa não é uma realidade só de Israel. Eu estou dando ênfase a Israel, porque é a nação em que a história bíblica se passa, é a nação pela qual Deus vai construindo para nós o projeto de salvação que nós hoje encontramos em Cristo. Mas também é a realidade lá dos palestinos, dos descendentes de Ismael. É a realidade do Hamas. É a realidade de muitas outras culturas que construíram um zelo aí perigoso, defendendo ideologias políticas, ideologias bélicas, né? Religiosas, sexuais, enfim. É a realidade de muitos lugares, de muitos grupos, muitos guetos, muitas tribos, tribos urbanas, times de futebol, pessoas que, na defesa de seus interesses, de suas ideologias, de seus conceitos, se julgam no direito de invadirem terras estrangeiras, de violentarem outros seres humanos, de lançarem bombas sobre outros humanos, como se não valessem nada, como se eles não tivessem vidas, não tivessem famílias. Eu quero dizer que essa pode ser a minha realidade e a sua realidade, que se julga também no direito de invadir a rede social de uma outra pessoa com o fim de ofendê-la, de destruí-la moralmente, psicologicamente, que se julga no direito de violentar outra pessoa por causa de sua opção sexual, política ou religiosa. Aqueles que assim estão procedendo não são seguidores de Jesus, não entenderam o Evangelho de Jesus. Eu quero concluir relembrando que quando falamos de zelo, no contexto religioso cristão, nós estamos falando de um esforço grandioso para realizarmos tarefas para Deus ou para agirmos de forma agradável a Ele. Nós, a primeira igreja batista em Itapevi, nós, eu e você, nós queremos ser uma igreja que vive como comunidade, onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Entretanto, nossa compreensão de Deus precisa ser correta. Caso contrário, nos tornaremos monstros em nome de Jesus. Promoveremos guerras, expulsaremos vidas da igreja,
Oraremos para descer fogo sobre todos aqueles que nos ferem. Nos tornaremos leões ferozes, ao invés de cordeiros mansos. A Bíblia diz que devemos ser zelosos na prática do bem, da justiça, da verdade, do perdão, para que possamos viver em comunhão. Paulo escreve à igreja de Éfeso as seguintes palavras. Éfeso, capítulo 4, verso 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gostaria de desafiar você a se avaliar hoje com muita sinceridade, a olhar para dentro de você. E só você pode fazer isso com a ajuda de Deus. E verificar se não existe um Hamas no seu coração. Uma tendência violenta contra aqueles que não são iguais a você. Que não compreendem a vida como você. Que não estão na mesma maturidade espiritual que a sua. Olha se não tem um Hamas dentro de você. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da reconciliação, do encontro com o outro, da descoberta do valor do outro como ser humano e como irmão. E não importa de onde procede o outro, mas em Cristo, o outro é um conosco, comigo e com você, conosco. Será que você, em sua compreensão bíblica, não age de forma monstruosa contra aqueles que você julga pecadores? Seus relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja? Será que você não age preconceituosamente na sua forma de liderar vidas, matando muitas vezes vidas com seu zelo religioso? Quantas pessoas você já expulsou da igreja? Ou quantas pessoas já saíram da igreja porque você as fez acreditar que não era o lugar delas? Não demonstrou amor por elas, mas preconceito. Quantas pessoas você violentou psicologicamente com o seu zelo religioso, ou com o seu zelo político, ou quem sabe com o seu zelo ideológico, sexual, futebolístico? Será que eu e você não temos de fato um Hamas dentro de nós? Um sentimento de ódio para com todos aqueles que não pensam como nós? Será que não existe um Hamas em nossa estrutura social? Em nossa estrutura religiosa? Institucionalizada? Matando vidas? Violentando mulheres e crianças? A guerra, meus amados, não está só em Israel e na Palestina. A guerra não está só lá na Rússia e Ucrânia. A guerra está aqui no Brasil, em São Paulo, aqui em Itapevi. Ela começa em mim, em você. Existe um Hamas em nós, um zelo doentio em nossa política corrupta, um zelo monstruoso em nossas comunidades, em nossas igrejas, um zelo violento em nossos policiais, um zelo terrível nas torcidas de futebol de nosso país. Há morte por todo lado.
Há diversos grupos defendendo zelosamente suas ideologias, suas paixões, matando pessoas indiscriminadamente. A nossa única esperança é Jesus. E Paulo escreveu as seguintes palavras em Efésios, capítulo 2, verso 13 ao 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Longe se refere aos gentios. Nesse contexto se referia a nós. Mas nós que hoje já estamos próximos de Cristo, podemos ver isso olhando para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Mas ele está dizendo que ele nos aproximou. Tanto nós que conhecemos Cristo, quanto aqueles que não conhecem a Cristo. Ele nos aproximou, Cristo fez isso. Aí ele continua dizendo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, então ele está falando de judeus e gentios, e nós podemos pensar isso hoje de cristãos e não cristãos. Ele está dizendo, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele fez isso com os judeus e palestinos. Jesus é a única solução, é a única resposta. Os judeus foram aproximados dos palestinos em Cristo. Em Cristo. Na medida que o palestino conhece Cristo, na medida que o judeu conhece Cristo, ambos são um só no corpo. Na medida que nós cristãos andamos com Cristo, vivemos com Cristo, e aqueles que não conhecem Cristo passam a conhecer Cristo, também são inseridos no corpo de Cristo e nos tornamos um só. Somente Ele pode fazer essa união, restabelecer a paz entre todos os povos. A única resposta para o fim do mal residente em nós seres humanos é Jesus. O Evangelho de Jesus é a única esperança para nós. O Evangelho de Jesus derrubou o muro que nos separava do outro, para nos tornarmos um com Ele. O Evangelho de Jesus, e somente Jesus, por meio do Espírito Santo, pode unir ambos, judeus e palestinos, russos e ucranianos, bandidos, milicianos e policiais, heterossexuais e homossexuais, políticos de extrema direita e da extrema esquerda, corintianos, palmeirenses. Somente Jesus, e nele, uma vez que cada um de nós se converte a este Evangelho, se entrega a Cristo, Ele nos faz um. Ele nos faz um. Todos nós, seres humanos, somos pecadores e todos precisamos nos reconhecer dessa forma. Todos nós, seres humanos, precisamos de Jesus para sermos libertos do poder do pecado que opera em nós e nos leva então a vivermos um zelo doentio e monstruoso. O pecado nos leva a vivermos um zelo doentio e monstruoso. Queremos ser uma igreja que derruba muros e constrói pontes para que todos possam experimentar o amor de Deus. Queremos ser uma igreja onde o zelo seja uma virtude encontrada na busca somente pela humildade, pelo perdão, pela paz. Nos esforcemos para isso. Deus nos abençoe para sermos a igreja de seu sonho neste mundo presente. Não a igreja que nós sonhamos, mas a igreja que Ele sonhou antes da fundação do mundo. Eu quero convidar você a fechar os olhos.